Olá, irmãos divinos, gratidão por esse momento, por essa partilha. Eu senti de trazer um insight, uma reflexão que me ocorreu, falando um pouquinho mais a respeito de como que nós podemos reconhecer as consciências, a nossa própria espiritualidade, né? As consciências maiores que nos acompanham nessa jornada. Nós partimos do pressuposto de que cada consciência humana é um universo, né? E traz consigo informações de aspectos que já viveu, né? Então nós estamos aqui nessa jornada terrena para lapidar, né, a nossa personalidade inferior, os nossos medos, nossos traumas, os nossos bloqueios, para que então aos pouquinhos a nossa luz interior possa se manifestar. E à medida que a gente vai fazendo esse trabalho de purificação, a nossa alma, ela vai nos impulsionando no reconhecimento daquilo que faz mais sentido para nós ou não, né? Então, perceber que para cada um esse caminho ele é único é muito importante. E isso é algo que eu levo muito em conta, assim, quando eu adentro um universo alheio. Porque cada consciência tem a sua história, né? E na minha jornada pessoal, tudo se mostrou de uma forma muito silenciosa, muito sutil, certo? Então, isso me mostrou um caminho no qual eu fui reconhecendo aos pouquinhos aquilo que fazia sentido para mim, né? Uma jornada de percepção interna muito grande daquilo que realmente me cabe. Então, eu fui percebendo questões, energias maiores, né, egrégoras, com as quais eu me afinizava. A partir daquele momento, eu fui trazendo uma compreensão, algumas pesquisas, algumas leituras daquelas energias para minha vida terrena, né, para o meu mental, para que ele pudesse se formar. Um exemplo disso, eu trabalho com os mestres ascensos, né, da Fraternidade Branca, que no começo eu identificava essas egrégoras da fraternidade muito abrangentes, então eu não sabia de que forma, quem era a fraternidade, qual é que era a missão, quais eram, né, os mestres, os arcanjos de cada raio, quais eram os raios. Então eu fui trazendo informações para minha mente básicas, né, informações básicas, compreendendo um pouquinho melhor do trabalho desses seres de luz, depois qual era o movimento específico de cada raio, quais eram as qualidades, de que forma isso poderia se apresentar na minha jornada, na minha vida, como isso poderia me auxiliar, né? E alguns mestres também, para eu ter um panorama, e muita questão das figuras, né? Eu gostava de compreender os rostos, assim, de conhecer os rostos desses irmãos, né? Que eu considero que somos todos irmãos. Então, à medida que eu fui introduzindo esses conhecimentos na minha consciência terrena, né, na minha experiência terrena, eu fui recebendo através de meditações, através de processos de autocura, essas frequências através dos raios. Então, muitas vezes, durante uma meditação, eu estava me conectando, me conectava com a cor rosa, né, que fala então do terceiro raio, o raio do amor incondicional, da diplomacia, da beleza. Então eu ia lá, eu reforçava as informações do que aquele raio, de que forma que ele atuava na vida de uma consciência humana, quem são os mestres. Então eu ia aprofundando um pouquinho mais à medida que isso se apresentava para mim, certo? E aí, quanto mais eu fui me aprofundando, mais eu fui me afinizando, percebendo que com alguns raios tem uma afinidade maior, outros nem tanto, mas claro,
todos contribuem para minha jornada, né? E em momentos específicos. Então, quais são esses momentos em que eles atuam na minha vida? Então, tudo isso eu fui percebendo e fui criando o meu panorama interno, né? A minha espiritualidade, qual é a forma que eu encontro de me relacionar com isso que eu sinto dentro de mim, né? Então, à medida que a gente também se coloca nesse movimento de reconhecimento junto ao nosso eu superior, junto aos nossos guias e mentores, com certeza essas informações elas vão ser trazidas. Precisamos então apenas nos colocar à disposição de receber isso no tempo divino, né? Que é algo que nós também temos um certo trabalho de lapidação interna, porque para a nossa personalidade, muitas vezes essas questões elas precisam ser trazidas naquele momento em que a gente está ali se colocando à disposição através de uma meditação, através de uma noite de sono, né? Mas a gente sabe que isso tudo é uma formação, que isso é uma caminhada. Então, à medida que a gente vai se fortalecendo, a gente também vai expandindo e vai criando, então, né, esse nosso cenário interno e confiando cada vez mais que aquilo que a gente vai recebendo é aquilo que é nosso, que nos diz respeito. Então, é uma jornada que eu percebo que ela é muito verdadeira, ela é muito autêntica, ela é muito pessoal, e percebendo que cada pessoa é um universo em particular, eu percebo que essa forma de reconhecimento de quem nós somos, ela é muito coerente nos tempos atuais, né? E é algo que é muito instigado também pelos mestres. Claro, receber informações do externo, como eu falei, é muito importante para a gente criar essas bases internas. E à medida que a gente vai criando essas bases, vai se desenvolvendo também um discernimento a respeito do que faz sentido e do que não faz. Então, e de como que isso se aplica na nossa jornada. Então, senti de passar essa mensagem, espero que a gente possa nos trabalhar cada vez mais nesse movimento da autoobservação, porque quando eu observo a mim mesma, eu também consigo identificar o que para mim é verdadeiro e o que não é. Não significa que para o outro não seja verdadeiro, mas para mim, nesse momento, né, tem coisas que fazem sentido e coisas que talvez não fazem tanto, e tá tudo bem. Então a gente deixa esse caminho muito aberto. Então, meus irmãos queridos, intenciono que essa mensagem possa reverberar profundamente, né, nas consciências, nos corpos de vocês e trazer toda a abertura que vocês precisam para receber os insights, as intuições e os devidos direcionamentos de vossas egrégoras. Gratidão, meus irmãos, fiquem na luz e na paz e no amor divino.